Ele era bonito, rico, muito poderoso, mas muito maldoso. Muito maldoso. Vem com o tiozinho que eu vou te contar essa história real. Vou comentar hoje com vocês, gente, sobre o Barão de Grã-Mogol. O nome é até difícil. Um jovem de mais ou menos uns 30 anos, do sul de Minas Gerais, isso na década de quase no início dos anos 1900, ele adquiriu uma grande fazenda. Ele era filho de fazendeiros, de homens muito ricos de Minas Gerais, e ele desde jovem começou a trabalhar muito, então ele era um empreendedor de cana-de-açúcar, de muito café e brilhantes diamantes, pedras preciosas. Milionário para a época. Tanto que ele era assim, sabe? Com Dom Pedro, a família real, né? Por isso que ele ganhou esse título de barão. E quando ele veio, ele comprou uma fazenda aqui em São Paulo, na cidade de Rio Claro, próximo daqui inclusive. Ele colocou o nome nessa fazenda de Angélica, porque ele tinha casado com uma jovem lá de Minas Gerais e trouxe ela para cá. E ele tinha muito escravos, porque era uma fazenda muito grande, uma fazenda poderosa, né? E ele fazia atrocidades quando os escravos ficavam velhos e fugia. Ele mandava o capataz matar de formas muito cruéis, né? Esquartejamento, afogamento, e às vezes, quando os escravos estavam na senzala, à noite chegavam grandes caldeirões, né, de ensopados de carne, feitas com os escravos que tinham fugido, ou que eram já incapazes, que estavam velhos. Ele era muito ruim, muito maldoso. Mas ele se apaixonou pela filha de uma escrava, uma menininha que foi crescendo, mas foi crescendo, se transformou numa linda preta, uma linda negra. E ele se apaixonou por essa escrava. Se apaixonou. E levou ela para trabalhar no casarão, que é um grande casarão, né, de 3 andares, que inclusive é um casarão que foi tombado pelo governo de São Paulo. E lá, logo, a sua esposa notou o seu carinho, as suas intenções, o seu amor pela escrava. Uma bela noite, belo não, uma vez ele foi viajar. E quando ele retornou, a escrava tinha sumido. Ele não achou mais a escrava, né? Mas antes disso, quando os escravos morriam, né, ou que ele mandava matar, ele mandava enterrar numa mata. Eram tantos escravos, porque ele era um homem muito rico, muito, né, cheio de lavouras, e essa mata ganhou o nome de Mata Negra. Mata Negra. Então, quando ele voltou e ele viu que ele não encontrava a sua paixão, seu grande amor, porque naquela época não podia se assumir uma pessoa branca ter um caso, um relacionamento com uma escrava. Tinha-se as escondidas, mas não uma paixão como a dele, né? Era um escândalo, ainda mais ele pertencendo à coroa, ao membro da coroa, como barão. Aí ele chamou o capataz e ele perguntou, cadê a escrava? Aí ele falou, o capataz disse para ele, a patroa mandou matar. Ele falou assim, o quê? A patroa mandou matar e eu matei. Como que você matou? Eu amarrei os pulsos dela numa corda. Lá próximo tinha um rio com bastante água, né? E joguei ela na água até ela morrer. Quando ela morreu, eu enterrei ela lá na mata.
esse barão ficou louco. Ele foi até a mata da sua. E lá achou aonde estava enterrado o túmulo, né? A sua amada. E chorou. Chorou. Ele voltou para a casa grande e pegou a sua esposa e disse: de hoje em diante, tu não és mais a minha esposa. O casal era muito grande, tinha um sótão grande. Ele mandou o capataz prender a esposa dele no sótão. E por lá ela ficou durante 7 anos presa. Ela não recebia visita de ninguém. Apenas comida e água levada pelas escravas. E apenas tinha uma janela, que ela lá de cima ela ficava olhando, né? Os escravos, a movimentação da fazenda. E todos eram proibidos de conversar com ela. Presa ali, ela ficou louca. E começou a se cortar todas e escrever nas paredes com o próprio sangue, né? Mensagens ao seu amado esposo, que ela amava ele. Mas ele não amava ela. Foi um casamento, naquela época era muito feito casamentos de parcerias, né? Entre famílias nobres e ricas. E esse barão, ele começou a ficar mais poderoso, adquirir terras, isso e aquilo, mas as suas maldades contra os negros ainda continuaram. Depois ele se envolveu pro lado da política, né? E aí ele começou a ficar meio arrependido e foi o primeiro barão, antes da libertação dos escravos, a dar liberdade para todos os seus escravos. Ele morreu doente, jovem ainda, e ele foi enterrado num cemitério da cidade de Rio Claro. Passados-se muitos anos, uma neta sua começou a mexer, em 1920, começou a mexer nos papéis do seu avô, né, que tinha morrido ali no finais dos anos de 1800, quase 1900. Ela achou que ele, um tipo de um diário, onde ele pedia para que ele fosse enterrado na Mata Negra. Porque ali ele gostaria de estar, junto com aqueles que te deram fortuna, que eram os negros, mas principalmente próximo da sua amada, escrava que a sua esposa mandou matar. Mas antes disso, gente, a esposa dele presa lá no sótão, ela que vivia naquela toda loucura, que eram 3 andares, era um casarão enorme, que hoje praticamente dá quase 4, 5 andares, porque eram altos, né? Ela se jogou daquela janela, quebrou o pescoço e morreu. Dizem que até hoje se ouve gritos nesse casarão de uma mulher, que é dela, que muitos falam que é dela, presa no sótão. Então a sua neta fez todo lá uma parte burocrática e levou todos o corpo do seu avô, já enterrado há anos, para esta mata, que não era mais uma mata, era um canavial, tinha se tornado um canavial. E próximo de uma árvore lá, ela fez um túmulo de pedras, mandou fazer, e enterrou os restos mortais ali do seu avô. Muitas pessoas que fazem trilha por esse canavial, às vezes ouvem soluços, choros, gritos, sabe? Naquela região. Mas muitas pessoas também, que principalmente aquelas que morrem de amor por outra pessoa, vão lá neste túmulo e pedem para ele, né? Me traga meu amor, me ajude, né, com tal fulano, com ciclano, né? Outras pessoas começaram a solicitar, né, porque ele morreu por um grande amor e pediu para ser enterrado naquele lugar. De um homem muito rude,
né? Ele se tornou uma pessoa frágil e gentil, né, com os negros. Olha, meus meninos querendo brigar. E então e pessoas começaram a receber graças. Então hoje no túmulo deles tem muitas moedas, muitas flores, enfim, várias coisas que as pessoas passam lá e deixam por graças recebidas, que é referente ao Barão de Grand Moudon, tá? Essa história é verdadeira. Eu vou deixar aqui na capa deste vídeo a foto do túmulo dele, tá bom? Compartilhe este vídeo, assine o sininho. Olha a menina aqui, tá? Meu abraço, tudo de bom.